Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora, né, meditar na palavra do Senhor, palavra de Deus, né, que é poder para as nossas vidas, palavra de Deus que é poder para a sua vida também. Deus tem algo para falar contigo esta manhã, eu creio, né? Então vamos ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, alguns trechos da palavra do Senhor. Na verdade, né, todo o desenrolar daquilo que nós vamos ministrar aqui esta manhã se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37 até o 50. Né? Então, são alguns capítulos, mas nós vamos aqui ler alguns versículos apenas, né, para que você possa estar acompanhando aquilo que o Senhor tem para falar conosco esta manhã. Então, diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que darão os sonhos. Gênesis, capítulo número 42, a partir do versículo 6, diz assim: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e vieste para ver os pontos fracos da terra. Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia. Deus exaltado, Rei glorificado, Pai. Lemos a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Vemos aqui, Senhor da glória, o teu poder manifesto já, Senhor da glória, Pai, nos teus servos, Senhor. Quantas maravilhas, quantas coisas grandes tu fizeste, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quanto poder foi manifesto por ti, Senhor. E quanto amor derramado, Senhor da glória, Pai, sobre as vidas, sobre os povos, Senhor da glória, Pai, que tu tens dado, Senhor. Fala conosco agora, Altíssimo. Revela-te a tua igreja que te ouve agora, labassubianda, lalabacheias, serebicanda, lalabacheias. Ó Deus exaltado e Rei glorificado, Pai, vem sobre mim, Altíssimo Deus, vem com grande poder, Senhor da glória, através do teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Senhor da glória, lá, yassuriaias, serebicandalaias, anula, Senhor, os meus pensamentos, Senhor. Anula, Senhor da glória, Pai, tudo aquilo que vem de mim, porque eu não tenho nada a oferecer, Senhor da glória, mas tu tens muita coisa a falar, Senhor. Tu tens muita coisa a fazer esta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vem, Senhor, e revela-te a tua igreja, Senhor. Ó Deus, usa os meus lábios, Senhor da glória, e candalabassurianda, lalalababaxeias, serebicandalaias,
porque tu és Deus poderoso, altíssimo, porque tu és, Senhor, Deus santo, aleluia, porque tu falas, Senhor, porque tu estás vivo, Senhor, porque tu ages no meio de nós, como no passado, Senhor, como no meio do povo de Israel, Senhor, assim tu és, no meio, Senhor, da tua igreja, Senhor. Então eu te peço, em nome de Jesus, manifesta-te, Deus, cura aquele que está oprimido, lava subianda, lava churicanda, lava cheias, ô Senhor da glória, Pai da vida, aquele que está abatido, Senhor, mostra, Senhor, a tua presença, revela-te, Deus, ô Senhor Deus Todo-Poderoso, ao teu povo, aquele que está necessitado, Deus. Oh Deus, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre a nossa mente, Senhor da glória, Pai, amolece o nosso coração agora, Senhor, para que nós possamos te encontrar durante essa ministração, Senhor. Queremos te encontrar, Senhor, durante esta ministração, Senhor. Pai, alegra a tua igreja, alegra o teu povo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Então que o teu nome seja exaltado e seja glorificado, Senhor da glória, Pai, para todos sempre. Aleluia. Graças ao bom Deus, né, irmãos? Graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Somos gratos ao Senhor por mais um dia, né? Por mais um dia na presença dEle. Somos gratos ao Senhor por mais um momento na presença do Senhor, né? Sabendo que o nosso Deus é tremendo. Ele é o Rei de toda a terra, né? Irmãos, vemos aqui uma palavra, né, cheia de poder para as nossas vidas, né? Vemos aqui uma palavra, irmãos, né, que, né, nos ensina diversas coisas, né? A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, a palavra de Deus, ela nos motiva, né? E nós vemos aqui uma história que aconteceu no meio do povo de Israel, né? Jacó, né, tinha ali os seus 12 filhos, né? E José, um desses filhos, tinha um dom de Deus, foi chamado por Deus, né? José foi chamado para, né, abençoar vidas através da sua sabedoria. José foi chamado para abençoar vidas através da unção do Espírito Santo que estava sobre ele. José foi chamado para governar, né? José foi chamado para governar, né? E é interessante, irmãos amados, porque quantas vezes a gente vê governos e governos e governos, e a gente vê pastores se candidatando, né, a cargos eletivos, e na verdade, irmãos, eu penso que Deus, ele estabelece todas as coisas, né? Aquele que é para governar, Deus estabelece como governo. Aquele que é para pastorear, Deus estabelece como pastor, né? Deus não confunde as coisas. Deus dá dons, dá talentos, dá sabedoria a todos nós, né? Para que nós possamos exercer com excelência, né? E com honradez ao Senhor aquilo que nós temos que fazer neste mundo. Né? O próprio Senhor Deus disse em Daniel, no livro de Daniel, que é Ele que estabelece os reis, que institui os reis, é Ele que dá sabedoria, é Ele que tira a sabedoria. Tudo vem dele, né? Daniel também foi levantado para ser um grande governador, para ser um homem que na sabedoria de Deus abençoa muitas vidas através, né, do dom que Deus deu de governar, né, do dom que Deus deu para estabelecer ali, né, ordem, né, para estabelecer ali, né, algo que abençoa muitas vidas, né. E José tinha 17 anos, irmãos. 17 anos era muito jovem, né? Era um jovenzinho e Deus começou já a revelar coisas a ele, deu sonhos a ele. E José tinha também um dom maravilhoso de Deus, de interpretação de sonhos, né? A sabedoria de Deus. Daniel também tinha, né? Daniel também pediu ao Senhor, né, que ele interpretasse o sonho ali de Nabucodonosor, e Deus deu a revelação ali a Daniel, assim como Deus dava revelação do significado de sonhos, e Deus dava sonhos também a José, né, para que ele pudesse ali abençoar vidas, né?
E a Bíblia diz que ele deu ali um sonho a José, aonde, né, o significado, na verdade foram dois sonhos, né, aonde o significado desses sonhos nada mais era do que mostrar a ele que ele governaria sobre ali o seu próprio povo, sobre a sua própria família, sobre ali Jacó e seus irmãos, né? Quando ele viu ali os feixes se inclinando perante o feixe, né, os feixes dos seus irmãos, os feixes, né, se inclinando perante o feixe de José, quando ele viu ali sol, lua, né, quando ele viu ali, né, aquele sonho aonde sol, lua e as estrelas, 11 estrelas ali se inclinavam, né, perante ali a José, nada mais é do que o Senhor estava revelando que José teria autoridade sobre os seus irmãos. E é interessante porque, né, Jacó era descendente, obviamente, de Isaac, obviamente Isaac era descendente de Abraão. Então todas as promessas de Deus estavam sendo estabelecidas sobre o povo de Israel, né, e mais uma promessa seria estabelecida a respeito ali de José, né, onde José seria um grande governador, um grande homem de Deus. E todas as vezes, irmãos, que você, né, se sobressai em algo do Senhor, você desperta, né, eventualmente assim, a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Foi assim com Daniel, que governava com excelência e despertou inveja dos outros governadores que estavam ao redor dele ali. E foi assim com José também. Você vai ver a história aqui, aonde José, né, já com seus irmãos ali, já despertava ali a inveja dele, não aceitavam, né, que José tivesse aqueles sonhos. E é interessante porque quando seus irmãos planejaram ali matar José, olha que coisa terrível, irmãos, né, coisa demoníaca, né, os irmãos de José ali, os 10 irmãos, né, Benjamim não estava, mas os 10 irmãos planejando ali, né, matar ali José, e eles disseram assim: vejamos em que lhe darão os sonhos. Quando eles disseram no versículo 20, vinde, pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Obviamente, irmãos, que os planos de Deus e as revelações de Deus sobre a sua vida jamais poderão ser impedidas, né? Teu inimigo, as circunstâncias que vêm ao teu redor, as lutas que você enfrenta, jamais impedirão aquilo que Deus tem planejado para a sua vida, jamais impedirá um desígnio de Deus sobre a sua vida. Compreenda, entenda isso, né? E como autoridade que nós temos, né, sobre a nossa própria vida, nós podemos sim adiar e impedir as coisas que são de Deus na nossa vida. Nunca se esqueça que, né, o povo de Israel se perdeu no deserto ali, e muitos, né, a grande maioria, os adultos, homens que saíram do Egito, não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, né, que mantiveram-se fiel ao Senhor em todos os momentos ali dessa jornada. Mas as pessoas que tinham a promessa de Deus, que saíram do Egito com a promessa de Deus sobre si, não alcançaram a promessa por conta dos seus pecados, da sua infidelidade a Deus. Então compreenda que aquilo que Deus tem planejado para você, somente você pode impedir. Com as suas atitudes, com a sua falta de sabedoria, né, com o seu pecado, tudo isso afasta, né, a nossa vida de Deus. Não se esqueça, né, que a Bíblia fala que os nossos pecados nos fazem separação de Deus, ou seja, tudo aquilo que você faz tem a autoridade, o poder de te afastar de Deus. Foi assim o pecado de Adão e Eva, e é assim também, irmãos amados, e são assim também as nossas atitudes, né? As nossas atitudes têm o poder de gerar ali, né, de Deus, o cumprimento das suas grandes e maravilhosas promessas na nossa vida, ou adiar ou impedir que as bênçãos maravilhosas de Deus na nossa vida aconteçam. E é interessante porque, né, as pessoas, no decorrer das suas lutas e das suas jornadas,
às vezes se esquecem disso, né? E até, né, rejeitam aquilo que Deus tem planejado para as suas vidas por conta ali, né, da ilusão, por conta ali do engano, por conta ali do distanciamento de Deus, por conta da falta de amor a Deus, né? E muitas pessoas estão vivendo neste momento assim, estão impedindo as obras de Deus de acontecerem na sua vida, ou estão adiando as coisas que são de Deus de acontecerem nas suas vidas, por conta das suas atitudes mundanas, irmãos, por conta da sua falta de valorização das coisas que são de Deus, por conta da falta de importância daquilo que Deus deseja para as vidas, né? As pessoas não estão se importando, as pessoas não estão querendo, né, as grandes, maravilhosas promessas de Deus, estão querendo os seus sonhos, estão deixando de lado os sonhos de Deus, os sonhos que Deus nos dá, né? E estão querendo viver os seus próprios sonhos. Só que os sonhos do homem sem Deus, os sonhos do homem sem inspiração, né, do Espírito Santo de Deus, na verdade são nada. São ilusões. Na verdade são ilusões. E as ilusões não servem para alegrar, as ilusões servem para enganar. E você compreenda tudo isso, né? Muito melhor é você cumprir um desejo de Deus na sua vida e viver a grandeza de Deus nesse mundo do que você viver os seus sonhos, né? Os seus sonhos, viver aquilo que você acha que seria bom para você, né? Muito melhor é viver aquilo que Deus tem planejado para você, né? Porque um dia você será chamado de bendito do Senhor. Quando você chegar na presença dele, compreenda tudo isso, né? Que os valores de Deus não são os mesmos valores do homem, né? Os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens. Então nós devemos olhar para esses valores, porque esses valores, na verdade, são os valores importantes de nós cultivarmos na nossa vida. Será que você está cultivando na sua vida os valores de Deus? Será que você está cultivando o desejo de Deus para você neste mundo? Ou você está vivendo uma vida de lutas, aflições, né, preocupações, e está deixando de lado ali, né, as coisas maravilhosas que Deus tem para você, para viver, né, e consequentemente você nunca consegue a plenitude daquilo que você quer, porque sempre está faltando algo. Tem um buraco, tem um vazio que só pode ser preenchido por aquilo que Deus tem verdadeiramente para te oferecer. Vemos que os irmãos disseram, vamos ver o que dá esses sonhos dele, né? Os sonhos de Deus não podem ser impedidos. Ainda que José foi vendido ali para os ismaelitas e levado para a terra do Egito, né? Uma atitude demoníaca, não mataram ali José por medo, né? Mas venderam José, jovem, 17 anos, uma criança, venderam ali aos ismaelitas como escravo, e os ismaelitas venderam ali José como escravo para um homem no Egito chamado Potifar, que era comandante da guarda do rei, que era ali homem de autoridade, né? Que era homem ali, né, que tinha poder ali no Egito, né? E a Bíblia diz que José começou a trabalhar para este homem, e a Bíblia diz que por causa de José, aquele homem era tremendamente abençoado. A casa daquele homem era abençoada, né? As plantações daquele homem eram abençoadas, e a Bíblia deixou claro, o Senhor escreveu que por causa de José, o Senhor abençoava ali de forma tremenda a casa de Potifar. Eu sempre falo isso, irmãos. Nós somos luz, a luz do mundo. Aonde nós vamos, nós temos que ser abençoadores. Aonde você chega, né, a excelência de Deus tem que estar ao teu redor, né? E você deve ser um abençoador da onde você está. Então, se você trabalha no seu trabalho, você é uma pessoa que gera bênçãos ali, simplesmente porque você está ali, simplesmente porque você é temente a Deus, porque você é servo de Deus, porque você, né, e apesar das suas lutas,
você ali não se curva, né, perante as coisas que são do mundo, né? É assim, não é só no caso de José, irmãos. Onde Deus te coloca, Ele te coloca por cabeça, conforme diz a palavra, não por cauda. Onde Ele te coloca para você, né, ser destaque. Aonde Ele te coloca e te dá sabedoria para você, né, ser uma pessoa ali abençoadora naquele lugar, né? Embora talvez você se sinta incapaz, o Senhor dá sabedoria e você acaba sendo um grande abençoador daqui do lugar aonde você está, seja na tua escola, seja no teu trabalho, deveria ser na sua casa também, né? Aonde você está, você deve ser uma pessoa que motiva Deus a abençoar para que você seja abençoado, né? O próprio Senhor Deus disse, né, quando o povo de Israel estava ali cativo na Babilônia, o Senhor Deus disse, através de um salmo, se eu não me engano, Salmo 122, não estou bem certo, mas ele disse assim, né? Orai pela paz de Israel. Orai pela paz de Israel, porque na sua paz vocês terão paz. Então nós temos, irmãos amados, que, né, identificar, né, irmãos? Nós temos que entender, né, que o Senhor trabalha ao nosso redor para que nós sejamos abençoados, né? O Senhor prepara coisas ao seu redor para que você seja abençoado. E olha, eu vou garantir para você, ouça bem o que eu vou falar. Tem pessoas que são abençoadas por sua causa, né, que estão vivendo algo, né, maravilhoso, de bênçãos por causa da sua causa, ainda que ele seja ímpio, por causa de você. Essa pessoa é abençoada porque isso vai gerar bênção para você. E Deus sabe disso, é assim a nossa vida, é assim a tua história, irmãos. Acredite no que eu estou falando, acredite, porque Deus fez assim e provou que assim seria com José. Né? E José, tão jovem, vendido como escravo, longe dos seus irmãos, longe do seu país, longe da sua língua materna. Eu imagino o sofrimento daquele homem, irmãos. A Bíblia não relata, mas eu imagino a jornada de José, uma criança, um jovem de 17 anos, sendo levado para uma terra que ele não conhecia, longe dos seus irmãos, do seu pai Jacó, que tanto o amava, né? José tinha um bom coração, né? E quando ele foi ali jogado naquela cisterna e depois vendido, jogado numa cisterna e depois vendido ali para os ismaelitas como escravo, José estava indo ali ajudar os seus irmãos, amando de seu pai. José tinha um bom coração. José era um homem de Deus, era um homem que tinha dons de Deus, e José zelava por tudo isso. E lá no cativeiro, né, onde ele era escravo, ele dava testemunho daquilo que Deus faria, né? José, ele interpretou ali no Egito diversos sonhos. E José sempre disse assim, o Deus de Israel é aquele que revela os sonhos. O Deus de Israel é aquilo que dá entendimento dos sonhos. José nunca chamou para ele ali a glória daquela situação, mas perante ali os presos, perante o carcereiro, perante o rei do Egito, né, o faraó do Egito, José nunca chamou para si ali a glória daquela situação, mas antes José glorificava a Deus, né, por tudo aquilo que acontecia ali em relação ao dom que Deus deu a ele, dizendo, olha, o Deus é que revela os sonhos, é Deus que revela e dá entendimento dos sonhos, e que você tenha essa postura também, que você possa, né, ser ali uma pessoa, né, que glorifica a Deus e que diz, o Senhor é que fez isso. Deus há de te usar para fazer muitas coisas em nome dele. Deus há de te usar para curar enfermos, expulsar demônios. Deus há de te usar para ensinar a palavra. Deus há de te ensinar para você orar por pessoas que estão oprimidas, né? E que você sempre glorifique a Deus dizendo, olha, eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada. Deus é aquele que faz todas as coisas, diferentemente de homens hoje que engrandecem a si mesmo, né?
para apacentarem o seu próprio ventre, para adquirirem riquezas por um talento, por um dom que Deus deu, né? Pelo dom da palavra, pelo dom da cura, qualquer que seja a situação, devemos exaltar a Deus e agir segundo essa exaltação, porque as pessoas simulam exaltar a Deus, mas estão, na verdade, fazendo para apacentar o seu próprio ventre. E quantas vezes, irmãos amados, esses milagres que você vê tanto na televisão são um engano e mentira de pessoas contratadas para que ali, né, simulem, né, determinadas coisas, né? Mas você tem que ter discernimento em relação a isso também, e agindo, e agindo para que as pessoas vejam o outro lado, né? Se o outro lá faz, né, por engano, por mentira e por interesse, você faz para a glória de Deus. Você faz para que o nome de Deus seja glorificado. Você faz porque você é uma pessoa bondosa. Você faz porque você é uma pessoa que tem Deus no seu coração e você está interessado na verdade, que pessoas que estão ao seu redor, o que Deus coloca à sua frente, sejam abençoadas por você. Esse é o teu interesse. Esse deveria ser o interesse de todo o servo do Senhor, né? Mas a igreja, parte da igreja, né, corrompida, parte da igreja, né, olhando seus próprios interesses, deixaram de lado a importância de servir a Deus e de glorificar a Deus, como José fez, né? Potifar era grandemente abençoado ali, né? E a Bíblia diz que José era jovem, né? Ele foi com 17 anos levado para o Egito. Ele era jovem e bonito e chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar tentou ali seduzir José inúmeras vezes. Inúmeras vezes José dizia: não posso fazer isso, o meu Senhor me deu autoridade sobre todas as coisas da casa dele, me deu autoridade sobre os seus negócios, sobre suas plantações. José era mordomo ali, cuidava de tudo para Potifar, e ele disse assim: ele só não me deu direito, né, a te possuir, porque você é esposa dele. E aquela mulher tentava e tentava e tentava, e indignada pela atitude de José, em determinado momento ali ela se viu sozinha com José naquela casa, e ela, né, intentou mais uma vez seduzir a José e rasgou as suas vestes, né, querendo que ele se deitasse com ela, e José saiu correndo e ela ficou com as vestes de José nas mãos. E ela depois disse ao seu senhor Potifar que José havia tentado ali seduzi-la e dormir com ela. Potifar mandou prender José por conta dessa atitude, e José mais uma vez injustiçado, né? Primeira vez foi vendido para os ismaelitas. Deus foi lá e pôs a mão e abençoou tremendamente José. Depois, aquela mulher que tentou seduzir a José, e José saiu correndo, né? Eu sempre falo assim, a nossa atitude em relação ao pecado deve ser a mesma de José, né? Não devemos enfrentar o pecado. A Bíblia diz que quando aquela mulher rasgou as vestes de José, José saiu correndo, fugiu ali daquela situação, né? Não se deixou envolver por aquela situação. Fuja do pecado. Não tente enfrentar o pecado, né? O pecado é algo que nos distancia de Deus, então devemos evitá-lo. Jamais poderemos, irmãos amados, né, nos gabar de sermos tentados. Não, nós usamos a sabedoria de Deus, vigiamos, conforme diz a palavra. O próprio Senhor Jesus diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não enfrentamos, nós existimos conforme o Senhor orientou, né? É assim que tem que ser a sua vida. E José foi preso, e foi preso ali por 2 anos, irmãos. Foi mais um momento de luta daquele jovem. E quanto tempo, né, José, né, passou ali como escravo antes, né, que aquela mulher o tentasse seduzir e o lançasse ali pela mentira dela no cárcere, né, e depois passou 2 anos preso, e ali ele interpretou 2 sonhos,
né, de duas pessoas, e esses sonhos eles se cumpriram, né? A interpretação de José se cumpriu, e um desses homens que José interpretou o sonho, o copeiro do rei, uma vez o faraó ali do Egito teve um sonho, dois sonhos na verdade também, e aquele homem, um dos presos que estavam com José naquela oportunidade, o copeiro, pôde dizer ali ao faraó: olha, tem um homem na prisão de Potifar que pode interpretar esse sonho que o rei tem, porque nenhum dos sábios do rei havia conseguido interpretar aqueles dois sonhos. E aquele homem, o copeiro, se lembrou de José depois de 2 anos e pôde dizer ali a Faraó que tinha um homem, um hebreu, que poderia ali fazer aquilo que Faraó estava querendo. E ali José foi chamado e interpretou o sonho, os dois sonhos ali de Faraó, e era uma revelação de Deus. E José, quando ouviu os dois sonhos, né, o primeiro sonho, né, tinham vacas gordas e de repente 7 vacas gordas e de repente apareciam 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas e não engordavam, né, não saciavam. E a Bíblia diz que o faraó disse assim para José, né, eu nunca vi vacas tão feias, e depois de elas comerem as vacas gordas, elas continuaram sendo feias. Depois no segundo sonho ele viu ali espigas, né, espigas, né, de cereal ali, né, gordas, né, cheia de fruto, e depois 7, né, 7 espigas, e depois ele viu 7 magras, né, 7 ali, né, ressecadas, né, secas, né, e as 7 espigas secas consumiam as 7 espigas gordas. Daí José pôde dizer a Faraó que, na verdade, os dois sonhos eram um único sonho. E Deus havia dado 2 sonhos porque Deus estava avisando a Faraó aquilo que iria acontecer, e Deus deu 2 sonhos porque Deus tinha pressa. José falou: Deus tem pressa em que você tome uma atitude, Deus tem pressa em que você haja em relação a isso. E aí a José interpretou o sonho dizendo: olha, né, as 7 vacas gordas e as 7 espigas, né, cheias de frutos, são 7 anos de grande fartura que virão sobre o Egito, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas são 7 anos de grande fome que virá sobre a terra, e esses 7 anos de grande fome farão com que os 7 anos, né, de fartura fossem completamente aniquilados, e a terra passará por grande dificuldade. E José, além de interpretar os sonhos, ele disse a Faraó aquilo que ele tinha que fazer: olha, pega 20% daquilo que você colher durante esses 7 anos de fartura, coloca em celeiros, guarda, para que a nação do Egito possa comer durante os 7 anos de escassez, de seca, onde não haverá frutos, né? E Faraó, ele achou aquela interpretação tremenda, acreditou naquela interpretação. A Bíblia diz que os oficiais do rei também, né, acreditaram e deram ouvidos à sugestão de José, né, de fazer aquilo que ele estava falando. E aí Faraó perguntou: que homem nós poderíamos colocar para chefiar esta questão, que tenha sabedoria como José? E aí ele decidiu que ninguém, a não ser José, deveria ser esse homem. E a Bíblia diz que José se transformou num grande governador do Egito. O próprio Faraó disse: olha, debaixo de mim não haverá outro, né? Tudo que você falar, tudo que você ordenar, né, com exceção das minhas ordens, deverão ser obedecidas pelo meu povo. Ele disse, o Faraó disse claramente: acima de você só estará eu. Então, irmãos amados, olha aquilo que Deus faz. A Bíblia diz que, né, nesse momento, quando Faraó, né, ali, rei do Egito, né, deu ali a José o cargo de governança, né, de coordenador, de chefe de todo o Egito, José tinha 30 anos de idade.
Para você ver como as coisas são de Deus, leva um tempo, né? Foram 13 anos de espera, de sofrimento que José teve que enfrentar e manteve-se ali de pé perante o Senhor, né? Longe da sua casa, longe da sua família, né? Imagina o sofrimento, né, que José passou de mágoa em relação àquilo que tinha acontecido com ele, né? 13 anos de espera para que uma obra maravilhosa de Deus acontecesse e para que o sonho que ele teve, para que os sonhos, né, os dois sonhos que José teve se cumprissem efetivamente na vida dele, né? Olha, irmãos, olha como Deus trabalha, né? Tenha paciência. Acredite que o teu Deus não falha. Acredite que Deus jamais falhará. Acredite que Deus está ao teu redor cuidando de você, te dando sabedoria e preparando a sua vida para um momento em que você possa executar tudo aquilo que Ele tem planejado para você. Só esteja disponível, só esteja disposto, só esteja ali se colocando diante de Deus como um homem fiel, como uma mulher fiel ao Senhor, acreditando que Deus pode realizar as suas promessas sim, porque ninguém pode impedir uma obra do Senhor. Operando Deus, quem impedirá, diz a palavra do Senhor. Quem poderá impedir um desígnio de Deus sobre a tua vida? Quem poderá arrancar das tuas mãos a unção que Deus tem para te dar? Quem poderá tirar da sua vida o ministério que Deus tem para colocar sobre você? Somente você. Ninguém mais pode. Né? Se você agir levianamente em relação às coisas que são de Deus, dificilmente você vai ser honrado por Deus, né? Eu sempre falo isso, né? O homem é honrado por Deus na medida em que ele honra a Deus, né? Se o homem honrar a Deus, ele vai ser honrado por Deus. Se o homem não honrar a Deus, como é que ele vai requerer a honra de Deus? Como é que ele vai falar e vai querer que aquilo que ele fala aconteça? Como é que ele vai abençoar, né? E querer que Deus cumpra a palavra de bênção que Ele dá. Irmãos, fique atento. Irmãos, Deus não é qualquer um, não. Fique atento, irmãos. Fique atento para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Fique atento, né, para aquilo que Deus deseja executar na tua história. E deseje, e busque, se prepare para isso, irmãos. Eu sempre falo, né? Olha, irmãos, eu sempre falo, tem coisas que eu repito, porque são valores importantes. As pessoas se preparam tanto para a sua vida secular, para a sua vida neste mundo, estudam, né? As pessoas, elas estudam, fazem curso de inglês, fazem curso de francês, curso de espanhol, faz faculdade, depois faz pós-graduação, depois faz doutorado, se preparam tanto para viver neste mundo e deixam de lado, muitas vezes, as coisas são de Deus, a preparação para que as coisas são de Deus aconteçam, deixam de lado, né, o exercício, né, da preparação, da busca de conhecimento, da busca de entendimento das coisas que são de Deus e vivem amparadas e escoradas em pedidos de oração. Ora por isso, ora por aquilo, e nem orar ora, e nem ministrar ministra. Quantos valores invertidos, né, irmão? Quantos pesos diferentes as pessoas dão para as coisas que são de Deus, né, irmãos? Quantos pesos diferentes as pessoas dão para as coisas que são do homem e para as coisas que são de Deus, né? É impressionante isso, mas acontece, irmãos. A dedicação de um lado não é a mesma dedicação do outro. Se fosse assim, haveria muita honra, haveria muito poder, haveria muita unção manifesta na vida das pessoas que estão devendo a Deus, né? Estão devendo a Deus. Não podemos ser devedores de Deus, né? Obviamente, devedores em cumprir a palavra, né? Obviamente, seremos sempre devedores de Deus pela obra de Jesus na cruz, mas não podemos ser devedores de Deus em cumprir a vontade dele, né? Em cumprir a vontade dele. Se a vontade dele é que você o sirva,
então é isso que você tem que executar. Se a vontade dele é que você se prepare para a grande obra dele, é isso que você tem que executar. Se você, né, tem que passar por uma jornada como José passou, para que o nome de Deus seja engrandecido. E olha, José tinha tanto entendimento, irmãos, que lá na frente, né, quando os seus irmãos se prostraram diante dele, né, porque, né, depois teve muita fome, né, irmãos? Na terra teve muita fome, conforme, né, o Senhor já havia dito. Então, 30 anos que José tinha, mais 14 anos, 7 de abundância e 7 de grande seca, né? Já são 44 anos, irmãos, né? José, com 44 anos de idade, no mínimo, né? Se encontrou com seus irmãos que vieram até o Egito para comprar alimentos, porque sobre toda a terra havia fome. Jacó mandou seus filhos, vão até o Egito, porque lá tem alimento. E eles foram lá comprar alimento e se encontraram com José. Só que José era um homem de 44 anos de idade. José, né, tinha autoridade, né, e vivia como um egípcio, né, e seus irmãos não o reconheceram, mas José reconheceu os seus irmãos. E a primeira vez que aqueles homens, né, alguns irmãos de José que foram ali ao Egito pela primeira vez, a primeira coisa que eles fizeram foram se prostrar, colocar o rosto em terra perante o governador do Egito, né, José, para cumprir a palavra de Deus através de um sonho revelado, para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida deles, né? E depois, irmãos amados, José ainda não se revelou e pediu para trazerem ali Benjamim, né, o filho mais novo de Jacó, né, e depois para trazer ali toda a família. Vamos abreviar um pouco a história aqui, e toda a família de José, inclusive seu pai Jacó, foram levados para o Egito, e ali se prostraram claramente perante José, e disseram, né, depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele, todos os irmãos agora, irmãos, pois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Cumpriu ou não cumpriu a palavra do Senhor? Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra do Senhor? Né? 44 anos, menos 17 anos, irmãos. Né? Nós vemos aqui uma jornada de 27 anos para se cumprir ali aquilo que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel através de um sonho para José. Você aguenta esperar tanto tempo assim para se cumprir a palavra de Deus? Você aguenta, né? Passar ali um quarto de século para ver cumprida a palavra de Deus na sua vida? Irmãos, Deus não brinca. Deus sabe o momento certo de acontecer todas as coisas. Deus sabe o momento certo de te abençoar e fazer cumprir aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Persevere. Se você olhar para José, irmãos amados, olhe para as atitudes de um homem de Deus que foi honrado por Deus. 27 anos para cumprir uma promessa, para cumprir ali um desígnio de Deus, uma revelação de Deus. Olhe a jornada, olhe tudo aquilo que aconteceu ao redor de José, para que aquilo acontecesse, né? Quanto tempo faz que você está lutando, né? Um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Qual é o tamanho da tua jornada? Está cansado já? Está cansada já? Né? Deixe Deus cuidar da sua história. Deixe Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer, porque na hora certa, no momento certo, tudo aquilo que você tem ouvido de Deus se cumprirá na sua vida, né? Aí talvez você fale assim, pastor, é fácil falar, né? Falar sempre é fácil.
Mas, irmãos, se não fosse possível, Deus não tinha deixado escrito. Se não fosse algo que nós devemos aprender, Deus não tinha deixado escrito. Se não fosse algo que fizesse parte da nossa vida, da nossa história, Deus não tinha deixado escrito. Então, não importa, irmãos, não importa se é fácil falar ou se é difícil falar. Importa é que vai se cumprir, e vai se cumprir do jeito que Deus quer, não é do teu jeito, não. Importa que vai se cumprir se Deus permitir que aconteça e no tempo de Deus, e não é no teu tempo, não. Porque o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus que é abençoador, né? Fora do tempo de Deus, né, pode dar tudo errado, mas dentro do tempo de Deus a bênção ela é sólida, a bênção ela é consistente, a bênção ela é, né, definitiva. Então, se levante, sabe, irmãos, enfrente as suas lutas. Deus está contigo aí. Deus está contigo aí. Deus está com você no meio da tua história, no meio da sua jornada. Deus está contigo aí, conduzindo seus caminhos, abençoando vidas no meio da tua jornada, por tua causa. Deus abençoa vidas por tua causa. O ímpio, às vezes, prospera por tua causa, né? Deus faz isso contra ali o coração dele só para te abençoar, né? Só para te abençoar, Deus faz coisas, né? Se você é ingrato, se você é ingrata, ou se você não compreende isso, Deus se entristece. E a sua bênção, ela é com certeza adiada. Você enfrente, você fuja do pecado, que você tenha discernimento em relação àquilo que Deus tem para fazer através da tua vida. E Deus te dará sabedoria para executar o teu chamado, né? Para executar aquilo que você tem a executar em nome de Deus. Porque olha, irmãos da glória, olha, irmãos, Deus, quando José revelou o sonho a Faraó, e Faraó constituiu José governador, ele falou assim, né? Qual é o homem que tem o Espírito de Deus dentro dele? Se referindo a José. Reconhecendo a glória de Deus reveladora através da vida de José. Então José estava glorificando a Deus numa terra estrangeira, numa terra que cultuava deuses estranhos, e o nome de Deus estava sendo glorificado através da vida de José, engrandecido através da vida de José, pelas palavras de José, né? Quando o faraó disse, qual é o homem que tem dentro de si o Espírito de Deus? José. Como é você? Sabe? As pessoas, eu sempre falo assim, né? Que grande honra para o homem é ser chamado de homem e mulher de Deus. E as pessoas têm que apontar para você e dizer, você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é de Deus, né? Você é servo de Deus, você pertence ao Senhor. E aí Deus, com certeza, irmãos, Deus com certeza vai, através da tua vida, através da tua história, né, fazer com que isso aconteça, se você for fiel, né? Qual é o homem que tem dentro de si o Espírito de Deus? Fala assim, sou eu, né? Responda, eu tenho. Então, demonstre ali para as outras pessoas que você tem, para que as outras pessoas vejam em você aquilo que você diz que tem. Porque mais importante, né, é nós sabermos aquilo que nós somos em relação a Deus, e não nos enganarmos, e que as pessoas vejam isso, né, na nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado, né? O nome de Deus será glorificado na tua vida, através da tua vida, para a glória do santo nome de Deus. Eu achei interessante, porque quando os irmãos de José vieram, nesse texto que nós lemos, né, quando eles falaram assim, eles se prostraram diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos, no capítulo 50, né? Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha a atitude de humildade de José, né? Porque ele tinha autoridade total naquela nação, no Egito. E ele falou assim, eu estou no lugar de Deus para julgar vocês? Eu estou no lugar de Deus para julgar vocês?
Olha, irmãos, que atitude maravilhosa, né? José não condenou seus irmãos, porque ele sabia que somente Deus poderia fazer isso. E ele disse: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José entendeu qual era o objetivo de Deus naquela história. Que era que José fosse usado para abençoar muitas vidas. Você ouviu ele falando aqui? Eu creio que é fruto, essa frase que José falou, é fruto de inspiração do Espírito Santo de Deus na vida dele e da busca do entendimento durante toda a jornada, os 27 anos, talvez um pouco mais até, né? Nesse tempo que eles estavam ali, né, já se prostrando mais uma vez diante de José, José pôde falar assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que eu abençoasse muitas vidas, para que se conserve muita gente em vida. Esse era o objetivo de Deus. Enviou José para ser um abençoador, para que durante aquela seca terrível, né, durante aqueles 7 anos onde não havia alimento naquela região, muitas vidas pudessem ser abençoadas pela sabedoria e pela providência que Deus deu àquela nação, através de um homem que foi levado para lá, né, e pôde ser usado por Deus para fazer esta grande obra. Você está disposto a isso, né? Lógico, deve estar, né? Deus tem desígnios para você, né? Deus pode te levar a determinadas situações na sua vida para que você possa ser realmente o multiplicador da bênção dele, né? E os caminhos que Deus faz para que isso aconteça, às vezes são incompreensíveis, mas no final da tua jornada você vai compreender, como José compreendeu ali. E durante todo esse tempo, ele superou. José superou a tristeza, a angústia, a mágoa, o sofrimento, a saudade. José foi um homem superador para que ele pudesse ser ali, né, um grande homem de Deus, para abençoar muitas vidas e ainda assim depois trazer a sua família para habitar ali no Egito com ele, por permissão de Deus, né? Deus permitiu que isso acontecesse. Você deve ser este homem, esta mulher, que vai lutando, vai lutando, vai lutando, porque um dia você vai entender o objetivo da tua jornada. E quando, né, você entender, você vai ver que tudo aquilo aconteceu para que houvesse muita bênção. Não é para que você sofresse, não. Para que houvesse muita bênção, para que você fosse uma pessoa que abençoasse muitas vidas, começando, eu sempre falo, pela tua casa, pela tua família, né? Porque ela faz parte dos planos de Deus, assim como José foi abençoador da sua família e mandou trazer todos para que ali vivessem, né? Vivessem ali daquele momento maravilhoso, onde Faraó deu, né? Mandou dar das melhores terras para a família de José, das melhores terras, terra de Gozém, ali no Egito, para os irmãos, para a família de José. José foi abençoador da sua própria casa e foi abençoador de muitas vidas, conforme ele disse aqui no versículo número 20 do capítulo 50. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia. Deus é esse, irmãos. Deus é esse, né, que te usa, que transforma a tua história, que faz com que as coisas dele aconteçam. Tenha paciência, seja fiel, né? Honre a Deus e você será honrado pelo Senhor durante toda a tua vida, porque a jornada de José foi dura, mas Deus estava com ele todo o tempo. Na prosperidade que ele gerava ali para os seus senhores, Deus o prosperava também. Deus deu uma família a ele, Deus deu 2 filhos a ele ali no Egito. Deus cuidou de todas as coisas que José necessitava ali no Egito, para que ele fosse um grande abençoador da sua família e de muitas vidas que Deus queria preservar durante ali aquele momento
penso que de juízo de Deus, né? 7 anos de seca, né? Para que as coisas são de Deus se manifestassem efetivamente no meio daquele povo, né? Como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha, como Deus é sábio, como Deus é santo, como Deus cuida, né? Como Deus se interessa, como Deus deseja, como Deus transforma, né? Transforma as coisas ruins em coisas boas nas nossas vidas, né? Deus está contigo. A Bíblia diz que Deus levanta o homem do monte de lixo e o faz assentar no meio de príncipes. Deus faz isso. Ainda que você se sinta derrotado hoje, a verdade sobre a sua história é que em Deus você é mais do que vencedor. A verdade é que em Deus você é vitorioso e sempre será assim. Os sonhos de Deus, se você deixar, se cumprirão na sua vida. E se você quiser, os sonhos de Deus, se você quiser, e você deixar, se cumprirão na sua vida sempre, para a glória do Senhor. Eu vou orar por você agora. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar, né? Eu vou orar e o poder de Deus vai ser manifesto na tua vida, né? Que você se apresente diante de Deus agora. Coloque diante de Deus a sua vida, sabe, irmãos? Não fique só olhando, né, para o seu celular, para a sua televisão aí agora, não. Se prostre diante de Deus, se prostre diante de Deus, para que Deus possa te abençoar. Fala, Senhor, eu preciso disso. Eu quero ser assim. Peça perdão daquilo que você não está sendo, ou daquilo que impediu as bênçãos de Deus até hoje na sua vida, e mude a tua história, e mude o teu pensamento, e mude a tua visão, e avance para as coisas que são de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Senhor, Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor. Eu oro crendo, Senhor, que o teu poder se manifestará na vida do teu povo que me assiste agora, ou me ouve agora, Senhor. Tu és Deus para executar esta obra, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Deus dos exércitos. Vem, Senhor de toda a terra, Pai. Ministrar poder agora, Senhor. Oh, Deus, arranca a incredulidade, Deus. Arranca a frieza da alma. Arranca a frieza da carne, Senhor Deus. Tu és poderoso para transformar as vidas, Senhor. Tu és poderoso para fazer qualquer coisa, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Senhor da glória, labassurianda, labassuricanda, labacheia, serebicandalaias. Oh Deus, vem, Senhor da glória, Pai, agora, Senhor, renovar as forças, dar entendimento, Senhor. Vem motivar o teu povo a se levantar, Senhor. Vem motivar o teu povo, Senhor da glória, a estar na tua presença santa, Senhor. Vem motivar a tua igreja, labassurianda, labassuricanda, lá, riclabaceia, serebicandalaia, serebiclaia, sandalaias. Oh Deus dos exércitos, Pai, faz esta obra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Transforma aquilo que é muito ruim em coisas muito boas, Senhor, conforme tu podes fazer, Senhor, conforme ao teu poder, Senhor, porque tu tens poder para executar. Então nós te pedimos, faz, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor. Que aquele que me ouve agora, Senhor, se motive a te servir e a ser usado por ti, né? Que aquele que me ouve agora se motive a ouvir a tua voz e te servir, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Eu abençoo o teu povo, tua igreja. Eu abençoo aquele que me ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Que você se levante verdadeiramente, né? Para que as coisas são de Deus, grandes de Deus, estejam sobre a sua vida e que você verdadeiramente alcance os sonhos de Deus para você, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.